lá onde olhar algum pode alcançar, lá onde ouvido algum pode escutar, lá onde as traças não Salve Maria podem Santíssima. entregar. São João Clímaco sobre a luxúria e sobre o remédio que é a castidade. A raposa se finge adormecida para caçar o pássaro, e o demônio algumas vezes finge castidade em nosso corpo, deixando de tentar-nos durante algum tempo, a fim de que com esta falsa confiança nos exponhamos a perigos em que podemos perecer. Não creais em tempo algum no lodo de tua carne, nem te fiz em ti mesmo, até que depois de ressuscitado, vás receber Jesus Cristo. Não deves confiar se por virtude de abstinência deixas de cair, porque tão pouco comia aquele que foi precipitado do céu nos abismos. Alguns varões doutíssimos definem a renúncia como inimizade e guerra perpétua contra o corpo e contra a concupiscência da gula. Os principiantes que caem no vício da carne comumente caem por dar-se a deleites e bom tratamento do corpo. Os intermediários costumam cair não só pelo regalo da carne, mas também pela soberba do espírito, a fim de por ela conheçam sua própria enfermidade e miséria. Os perfeitos, se caem comumente por terem julgado os outros. Então é bom a gente ter atenção a esses três tipos de quedas, né, no pecado da luxúria. Há pessoas que estão iniciando, caem por conta de não fazer penitência, alimentar o corpo com prazeres sensuais, dar muita asas à carne, né, ao corpo. Não é que vá maltratar o corpo, até fazê-lo ficar enfermo, claro que não, mas quando a gente não se penitencia de forma alguma e deixa o corpo se deleitar no sono, no descanso, no comodismo, nas comidas prazerosas em excesso, em diversões prazerosas, sensuais, em excesso, isso é motivo da queda da luxúria. O outro tipo de pessoa que vai cair seria a pessoa que ela já está mais avançada no caminho, está no meio do caminho, porém ela é soberba. Eu posso dizer, irmãos, que por experiência essas duas coisas já me fizeram cair em alguns pecados da luxúria, né? Que são inúmeros os pecados da luxúria, né? Tanto a não vigilância com o meu corpo, me deleitar nas coisas, não vigiar o meu olhar, não vigiar os meus sentidos, como também na alimentação. Isso me fez cair em alguns pecados da carne. E outras vezes também eu acabei caindo quando eu me orgulhava. Me orgulhava até de coisas boas, lícitas. Porém, Santa Catarina de Sena fala que quando o homem se orgulha, ele se torna ladrão da glória de Deus. Porque tudo é dom de Deus, né? Como fala o apóstolo Paulo, o que vós tem que não fostes, o que tendes que não tivestes recebido, que não foste dado por Deus, né? Ou seja, tudo que nós temos é graça. O que nós temos que é nosso mesmo é o pecado, que entrou de gaiato, né? E Jesus nos libertou para vencer o maldito pecado, o demônio, o mundo, né? A morte. Mas muitas vezes o nosso orgulho nos faz esquecer disso. Então, quando nós nos orgulhamos, nós caímos de forma muito clara no pecado, para a gente reconhecer a nossa enfermidade, a nossa miséria mesmo, para a gente se reconhecer como pobre pecador. E aqueles que já estão bem avançados no caminho, os perfeitos, eles caem porque, além de soberbos, muitas vezes podem cair na tentação de julgar os outros. Não é nem tanto pela soberba, né? Mas é uma soberba sutil, um outro tipo de soberba, mais sutil, né? Onde você julga os outros porque não chegaram no seu nível, né? Não chegou no meu nível ainda, então vai pecar porque pelo julgamento é uma porta aberta para que a gente novamente se enfraqueça e caia novamente no pecado da carne, né? Alguns tiveram por bem-aventurados os eunucos, porque eles
estão os livres dos tirânicos senhorio da carne. Mas eu tenho por muito mais bem-aventurado aqueles que com o trabalho e luta cotidiana e com apelo da razão se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Vi alguns que caíram vencidos mais pela força da paixão que por vontade. Vi outros que por sua vontade queriam cair e não puderam. E a estes os tive por mais miseráveis que os que caem cada dia. E haviam chegado a tal estado que não queriam desprender-se do vício. Ou seja, há pessoas que não caem no pecado, do ato, mas vivem alimentando, fantasiando o pecado, né? Como se o que ele vivesse fosse uma desgraça, o não cair em pecados da luxúria, como se fosse uma punição de Deus. Isso é perigoso. Os luxuriosos sentem perpétuo apetite dos gozos corporais. Assim me confiou um homem que havia experimentado tanto a sensação de amor pelos corpos, como esse espírito impúdico que se instala de maneira manifesta no coração, fazendo padecer dor e sofrimento. Também consegue que o homem não tema a Deus, que despreze a evocação dos tormentos eternos e que aborreça a oração, privando assim do uso da razão pela força da concupiscência. E se Deus não diminuísse a força e abreviasse os dias desse demônio, não alcançariam escapar dele, os humanos. É costume do demônio acometer com todo o ímpeto de malícia e com todo o estudo e arte, principalmente os que, vivendo vida monástica, estão no meio da batalha. Os tenta então com vícios contrários à natureza. No caso, a masturbação, né, o homossexualismo, tipo de sexo oral, sexo anal. É nesse sentido que o santo está falando. Acontece que alguns dos que são assim combatidos, tratando com mulheres, não são solicitados por esta paixão, julgando-se por isso seguros sem perceberem, os miseráveis, que há quedas maiores, e que onde há maior queda, não é necessária a menor. Ou seja, o demônio não vai tentando com as mulheres e vai deixando precedentes para ser tentado com homens, com pessoas do mesmo sexo. Este demônio acostuma a cometer mais por um lado do que por outro, porque esta ocasião do vício está mais à mão. Outra, por ser esta queda mais grave, é merecedora de maior castigo. Sei eu de um rapaz que chegou a um alto grau de virtude, e que depois caiu miseravelmente nesse vício. Tão certo é que pode alguém pecar corporalmente sem tocar outro corpo. Aqui ele refere-se à masturbação, né? Nós trazemos sempre conosco uma perpétua ocasião de morte e de quedas, especialmente na mocidade. Chamo morte a esta carne, minha e não minha amiga e inimiga. Pois assim a chamou o apóstolo das gentes, o apóstolo Paulo, quando disse: Desventurados que sou, quem me livrará deste corpo de morte? E um grande teólogo a chamou viciosa, escrava e escura como a noite. Segue-se, portanto, que a carne sendo morte, quem vencer a carne não morrerá. Isso aqui é um pouquinho sobre a questão da luxúria.